Galera, hoje vamos embarcar numa viagem épica no tempo, uma jornada que vai te deixar de queixo caído. Vocês já pararam para pensar como tudo começou? Como o nosso planeta Terra, este lugar incrível onde vivemos hoje, surgiu? Há bilhões de anos atrás, a Terra era completamente diferente do que conhecemos hoje. Não havia árvores, não havia oceanos azuis, nem seres humanos. Era um mundo caótico, quente e cheio de mistérios. E é sobre isso que vamos falar hoje. A formação da nossa casa, desde os primórdios até os dias atuais. Mas antes de começarmos, eu preciso de você aqui comigo. Desça até o botão de inscrição agora. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Se inscreveu? Show! Agora também não esquece de deixar o like aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você gostar desse vídeo, comenta aqui "Eu amei essa viagem no tempo" para eu saber que você curtiu. Agora que já estamos todos juntos nessa viagem, vamos voltar até 4,5 bilhões de anos atrás. Sim, você ouviu certo, 4,5 bilhões de anos. Nessa época, a nossa Terra não era nada do que conhecemos hoje. Ela era basicamente uma gigantesca bola de fogo, quente e caótica, sem nenhum sinal de vida. Não havia árvores, não havia oceanos e muito menos seres humanos. O planeta estava em plena formação, com temperaturas absurdamente altas e atividades vulcânicas intensas acontecendo por toda parte. É como se fosse um laboratório cósmico gigante, onde tudo estava sendo moldado pela primeira vez. Esse período é chamado pelos cientistas de tempo geológico, e foi durante esse intervalo que a base do nosso planeta começou a tomar forma. Mas aqui vai uma curiosidade chocante. Sabe aquele sol que nos aquece hoje? Naquela época, ele era bem diferente. Ele emitia apenas 1/3 do calor que libera hoje, o que tornava a superfície da Terra ainda mais inóspita. Dá para imaginar isso? Um planeta totalmente hostil, mas ao mesmo tempo incrível, porque era o começo de tudo. Agora vamos avançar um pouco mais nessa linha do tempo épica. Cerca de 3,85 bilhões de anos atrás, algo incrível começou a acontecer. As primeiras rochas começaram a se formar. Até então, a Terra era essa bola de fogo caótica, mas com o passar do tempo, ela começou a esfriar lentamente, bem devagar mesmo, permitindo que materiais sólidos surgissem pela primeira vez. E aqui vai uma informação impressionante. Nessa época, o interior do nosso planeta estava até 3 vezes mais quente do que é hoje. Isso significa que havia uma atividade vulcânica absurda, muito mais intensa do que qualquer coisa que possamos imaginar nos dias atuais. Mas por que isso importa? Porque essas atividades vulcânicas foram cruciais para a formação da crosta terrestre. Elas ajudaram a moldar as bases do planeta que conhecemos hoje. E sabe o que mais chama atenção nesse período? As rochas formadas naquela época são extremamente raras hoje em dia. Quase não existem registros delas porque, durante milhões de anos, a Terra continuou sendo bombardeada por meteoritos e outros corpos celestes. É como se fosse um jogo cósmico de construção e destruição ao mesmo tempo. Agora vamos avançar mais um pouco nessa linha do tempo fascinante. Depois de bilhões de anos de caos e transformação, algo incrível começou a acontecer. A nossa Terra finalmente começou a desenvolver uma atmosfera. Isso mesmo, galera. Graças ao resfriamento gradual do planeta, gases como oxigênio, nitrogênio e vapor d'água começaram a se acumular ao redor da superfície. Esses gases não só ajudaram a criar a atmosfera que conhecemos hoje, mas também deram origem ao primeiro fenômeno climático da história, a chuva. Imagina isso, a primeira chuva caindo sobre um planeta quente e rochoso, criando pequenas poças d'água. E sabe o que é ainda mais impressionante? Essas poças foram a semente dos primeiros oceanos. Sim, estamos falando de corpos d'água com apenas 20 centímetros de profundidade, mas foram essenciais para o surgimento da vida aqui na Terra. E aqui vai uma curiosidade que vai te deixar boquiaberto. Alguns cientistas acreditam que a água que temos hoje não é a mesma que existia nos primórdios da Terra. Eles sugerem que boa parte dessa água pode ter vindo de asteroides e meteoritos que colidiram com o nosso planeta, trazendo esse elemento vital de outros cantos do espaço. Incrível, né? Mas calma, porque essa é só a ponta do iceberg. No próximo bloco, vamos falar sobre como essas mudanças prepararam o terreno para os primeiros seres vivos.
Agora estamos entrando numa fase ainda mais emocionante dessa jornada cósmica. Há cerca de 3,4 bilhões de anos atrás, algo extraordinário aconteceu. O primeiro continente começou a surgir. Esse supercontinente inicial era chamado de Valbara, e ele foi precursor de tudo que conhecemos hoje. Mas calma, galera, não era nada parecido com os continentes modernos. Naquela época, Valbara era uma enorme massa de terra cercada por oceanos rasos. E aqui vai um detalhe fascinante. Durante esse período, as bactérias já dominavam o planeta. Sim, elas eram as verdadeiras donas da Terra. Aliás, cientistas encontraram na Austrália uma bactéria fossilizada com impressionantes 3,4 bilhões de anos. Prova de que esses micro-organismos já estavam por aqui bem antes de qualquer outro ser vivo. Mas sabe quem mais apareceu nessa época? Os trumatólitos. Esses fósseis incríveis foram formados por colônias de bactérias marinhas e são considerados alguns dos vestígios mais antigos de vida na Terra. Eles são como os nossos ancestrais primordiais, responsáveis por começar a liberar oxigênio na atmosfera através da fotossíntese. Isso foi um marco crucial, porque foi exatamente esse processo que permitiu o surgimento de formas de vida mais complexas no futuro. Vocês estão percebendo como cada pequeno passo foi fundamental para chegarmos onde estamos hoje? É simplesmente épico. Agora vamos avançar mais um pouco nessa incrível linha do tempo. Há cerca de 3,2 bilhões de anos atrás, algo monumental aconteceu. O primeiro supercontinente, Valbara, começou a se partir. Isso mesmo, galera. O processo de fragmentação desse supercontinente foi resultado das intensas atividades tectônicas no interior da Terra. Essas placas tectônicas começaram a se mover, separando grandes massas de terra e criando as bases para os continentes que conhecemos hoje. E aqui vai uma curiosidade impressionante. Durante esse período, a Terra ainda era dominada pelos trumatólitos. Essas colônias de bactérias marinhas continuavam a liberar oxigênio na atmosfera, preparando o terreno para formas de vida mais complexas no futuro. Mas não para por aí. Entre 2,8 e 2,5 bilhões de anos atrás, o interior do planeta estava em constante movimento, causando o rompimento de continentes e a formação de novas estruturas geológicas. Esse processo também ajudou a criar montanhas, vales e até grandes depressões, onde os primeiros oceanos profundos começaram a se formar. É como se fosse um grande quebra-cabeça cósmico, onde cada peça era colocada no lugar certo ao longo de milhões de anos. E sabe o que é mais fascinante? Essas mudanças não aconteceram de forma isolada. Elas estavam interligadas com outros fenômenos, como a liberação de gases vulcânicos e a formação de rochas ígneas, como basaltos em forma de almofada de lava. Essas rochas eram resultado direto das atividades vulcânicas intensas que ocorriam naquela época. Vocês estão percebendo como cada pequeno evento foi crucial para a evolução do nosso planeta? Agora vamos avançar ainda mais nessa linha do tempo épica. Cerca de 1 bilhão de anos atrás, algo extraordinário aconteceu. Surgiu o supercontinente Rodinia. Esse foi um dos maiores supercontinentes da história da Terra, uma imensa massa de terra que uniu praticamente tudo que conhecemos hoje como continentes separados. Imagine isso: a América do Sul, a África, a Austrália, a Antártida e até partes da Europa estavam todas juntas em um único bloco gigante. E aqui vai uma curiosidade fascinante. Durante esse período, a Terra passou por mudanças climáticas extremas. Sim, galera, estamos falando de glaciações globais. Algumas teorias sugerem que o supercontinente Rodinia estava localizado perto dos polos, o que causou um resfriamento intenso no planeta. Essas glaciações foram tão severas que alguns cientistas chamam esse período de Terra Bola de Neve. Mas calma, porque nem tudo era gelo e frio. Entre 900 e 600 milhões de anos atrás, Rodinia começou a se fragmentar, dando origem aos chamados paleocontinentes, como Laurentia, Báltica e Gondwana. Esses paleocontinentes eram como versões iniciais dos continentes modernos, mas ainda estavam em constante movimento devido às placas tectônicas. E sabe o que é mais incrível? Durante esse processo, a vida também estava evoluindo. Foi nesse período que surgiram os primeiros organismos multicelulares, como algas verdes e vermelhas, que prepararam o terreno para formas de vida ainda mais complexas no futuro. Vocês estão percebendo como cada mudança na Terra estava interligada com o desenvolvimento da vida?
É simplesmente impressionante. Agora estamos chegando em um dos momentos mais emocionantes dessa jornada épica. Há cerca de 600 milhões de anos atrás, algo extraordinário aconteceu, a chamada explosão cambriana. Esse foi um período em que a vida na Terra simplesmente explodiu em diversidade. Até então, galera, os únicos seres vivos eram basicamente bactérias, algas e micro-organismos. Mas durante a explosão cambriana, os primeiros organismos multicelulares começaram a aparecer. E aqui vai uma curiosidade impressionante. Muitos desses organismos tinham formas estranhas, bizarras que nunca vimos antes. Alguns tinham espinhos enormes, outros pareciam discos ou até mesmo criaturas alienígenas. Esses seres primitivos foram os ancestrais de quase todas as formas de vida que conhecemos hoje. Mas por que isso aconteceu? Bem, acredita-se que o aumento do oxigênio na atmosfera e as mudanças climáticas globais criaram as condições perfeitas para o surgimento desses novos organismos. E sabe o que é ainda mais incrível? Foi nesse período que surgiram os primeiros animais com esqueletos internos e exoesqueletos, como os trilobitas. Esses pequenos guerreiros pré-históricos dominaram os oceanos por milhões de anos. Eles eram como os primeiros predadores do planeta, caçando outros organismos marinhos. Vocês estão percebendo como cada passo evolutivo foi crucial para o desenvolvimento da vida, mas aqui vai um lembrete importante. Se você está curtindo essa viagem no tempo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e comentar o que achou desse vídeo. Quero saber se você também ficou impressionado com a explosão cambriana. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora. Vamos continuar essa série incrível juntos. Agora estamos entrando em uma fase ainda mais emocionante dessa jornada épica. Há cerca de 450 milhões de anos atrás, algo inovador aconteceu. Os primeiros organismos começaram a sair dos oceanos e explorar a terra firme. Sim, galera, estamos falando das primeiras plantas terrestres e dos primeiros vertebrados. As plantas pioneiras eram bem diferentes do que vemos hoje. Elas não tinham flores, frutas ou folhas grandes. Na verdade, elas se pareciam mais com musgos e samambaias. Mas aqui vai uma curiosidade fascinante. Essas pequenas plantas foram responsáveis por começar a transformar o solo, enriquecendo com nutrientes e criando as condições perfeitas para o surgimento de ecossistemas terrestres. E sabe quem veio logo depois? Os primeiros vertebrados terrestres, também conhecidos como tetrapoda. Esses animais eram como peixes adaptados para viver fora d'água, com barbatanas modificadas que permitiam que eles se movessem no solo lamacento. Alguns deles acabaram evoluindo para dar origem aos anfíbios, répteis, aves e até nós, mamíferos. Mas aqui vai um detalhe impressionante. Durante esse período, a atmosfera da Terra estava mudando rapidamente. O nível de oxigênio aumentou significativamente, permitindo que esses organismos desenvolvessem sistemas respiratórios mais complexos. Isso foi crucial para a evolução de formas de vida maiores e mais avançadas. Vocês estão percebendo como cada pequeno passo foi fundamental para chegarmos onde estamos hoje? É simplesmente épico. E aqui estamos nós, galera, no ponto final dessa incrível viagem no tempo. Depois de bilhões de anos de transformações, colisões cósmicas, atividades vulcânicas intensas, mudanças climáticas extremas, chegamos à Terra que conhecemos hoje. Um planeta azul e verde, cheio de vida e diversidade. Mas aqui vai uma reflexão importante. Mesmo com tudo que aconteceu até agora, a Terra ainda está em constante mudança. As placas tectônicas continuam se movendo, os oceanos ainda estão mudando as costas, e novas formas de vida estão surgindo enquanto outras desaparecem. É como se fosse uma obra-prima em constante evolução. E sabe o que é mais impressionante? Nós, seres humanos, somos parte dessa história épica. Estamos vivendo em um dos momentos mais fascinantes da existência do nosso planeta. Mas aqui vai um lembrete crucial. Se você gostou dessa viagem no tempo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e comentar o que achou desse vídeo. Quero saber se você também ficou maravilhado com a história da nossa Terra. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora. Vamos continuar essa série incrível juntos, explorando ainda mais sobre a evolução do nosso planeta, desde os dinossauros até os dias atuais. E não se esqueça, siga a gente nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo novo.
Vocês não fazem ideia do que estamos preparando para os próximos vídeos.